E a Jussara me dá o gancho perfeito para a pergunta para você, Caio. Boa noite, amigo. Como é que foi a participação desses representantes do presidente Lula, do governo federal, nessa reunião de hoje no Supremo Tribunal Federal? O governo conseguiu negociar com o Congresso uma trava para o crescimento das emendas? Isso, Márcio, apontado aí. Boa noite, Márcio, Jussara e a todos. Além de conseguir vincular essas indicações das emendas, Márcio, a projetos estruturantes e de interesse nacional, né, como consta ali até nas falas do próprio ministro, presidente Luiz Roberto Barroso, o governo, e em especial, Márcio, era uma demanda da equipe econômica, conseguiu garantir uma espécie de trava para o crescimento das emendas, né? Como que isso deve funcionar? O que seria isso, né? O crescimento das emendas em valores, né, e percentuais não pode ser maior que o crescimento das despesas discricionárias, né, que são aquelas despesas livres, né, que não tem destinação obrigatória, que não são carimbadas, como a gente chama. Claro, Márcio, que como todo acordo, esse acordo ainda precisa ser regulamentado, a Jussara estava falando disso, né, um prazo de 10 dias, pôr no papel tudo isso, mas na prática, o Congresso, a partir dessa trava, só vai poder avançar sobre emendas se esse avanço não for maior que o crescimento das despesas, né? Para ter uma ideia do que a gente está falando, né? Nos últimos anos o Congresso Nacional cresceu a sua fatia do orçamento, né? Em 2015, quando foi aprovada a primeira PEC sobre orçamento impositivo, tinha uma previsão ali nessa PEC, que as emendas não podiam passar em valores absolutos 1,2% da receita corrente líquida. Na última alteração desse índice, né, uma nova PEC, em 2022, esse percentual quase dobrou, já estava falando ali em 2% da receita corrente líquida, ou seja, a todo instante o Congresso foi avançando em termos absolutos sobre o orçamento e ampliando o valor absoluto e o percentual da representação dessas emendas em relação ao total do orçamento, só que esse crescimento todo, ele foi sempre acima da despesa desse período, que hoje em números absolutos a gente está falando mais ou menos de 50 bilhões de reais. Ao estabelecer essa trava, de certa maneira, o que fica estabelecido o acordo? Claro que faltam ainda outros pontos do acordo, mas haverá uma trava, não vai ter um crescimento maior das emendas, maior do que o crescimento das despesas, Márcio. Mas é claro que esse valor todo foi crescendo debaixo das saias do próprio governo federal. Não apenas deste governo, mas de todos os governos, já que interessava e muito essa boa relação com base em cifras com o Congresso, né? Foi preciso o Supremo dizer, algo está errado aqui, para se refazer as contas ou, como você mesmo colocou, abrir a caixa de ferramenta e fazer um novo acordo, né? Exatamente, Márcio. Na verdade, assim, de certo modo, o Congresso conseguiu avançar de 2014, 2015 para cá sobre as fatias do orçamento, porque encontrou dentro do Palácio do Planalto presidentes frágeis politicamente e que, para garantir uma sustentação política nos seus cargos, estamos falando, dando nome a eles, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, eles precisaram ceder. A Dilma acabou caindo, mas o Temer enfrentou 2 denúncias, por exemplo, no Congresso Nacional, então fez muitas concessões ao Congresso, e o Bolsonaro, por exemplo, tinha mais de 100 pedidos de impeachment contra ele. Então, na medida em que nós assistimos presidentes frágeis politicamente, os últimos, esses 3 últimos que eu citei, houve ali um naco de poder para que o Legislativo avançasse, e ele avançou. E agora o Supremo Tribunal Federal interfere para tentar reequilibrar esse jogo entre os poderes.